Nós teremos agora a palestra Discriminação nas Relações de Trabalho, com o Dr. Firmino Alves de Lima, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Piracicaba, presidindo a mesa o Dr. Renato César Trevisani, juiz titular da Vara do Trabalho de Ituverava. Bom dia a todos e a todas. Estou na condição de membro integrante do comitê desde o início, junto com o Dr. Zanella, doutora Helena, doutora Suzana. Eu faço uma alusão sempre ao nosso amigo Sancler, que foi embora antes do combinado, não é? Os temas são de muita importância e nós melhoramos quando a situação nos atinge e nos incomoda. Fiquei 3 semanas com o pé imobilizado, doutor Lorival, em férias. Em férias. Dificuldade para ir ao banheiro, dificuldade para comer, para andar, a minha netinha me exigia. Quando falou aqui a doutora Thaís sobre cunhado cadeirante, eu também tenho, ele trabalha na Receita Federal. E o exemplo que a senhora trouxe da infecção urinária também se deu com ele. Uma modesta reforma lá em casa e consegui fazer a porta mais larga, pensando nele. Eu acho que já tenho um pontinho positivo com o grande arquiteto do universo por isso. Mas hoje eu vi aqui, doutor Zanella, cachorro-guia, eu vi aqui o auxílio do sistema de Libras, e também aqui a Bel, que é pioneira no sistema de audiodescrição para deficientes visuais, pioneira no Brasil, estava conversando com ela ali. E fiquei muito animado e, ao mesmo tempo, responsável. A gente aprende, eu tive uma matéria do curso de doutorado na filosofia do direito que nós melhoramos quando nós somos observados. E aqui eu valho da máxima também de Rui Barbosa, tratar os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades, para que a igualdade seja obtida. De forma breve, então, a estrela está ao meu lado, como falou o doutor Zanella. O doutor Firmino Alves Lima é juiz do trabalho, meu colega, titular da Primeira Vara de Piracicaba, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela USP, Faculdade de Direito de São Paulo, professor de cursos de pós-graduação, autor de 2 obras individuais e 16 obras coletivas sobre diversos temas, especialmente no que guarda relação com a discriminação no trabalho. Ele foi presidente da nossa associação, a Matra 15, de 2005 a 2007. Ele é conselheiro da Escola Judicial do Tribunal Regional da 15ª, integra a Comissão de Direitos Humanos da ANAMATRA, que é a nossa associação de âmbito nacional. Foi colaborador da OIT no estabelecimento de políticas públicas, todas voltadas ao combate ao trabalho infantil no estado da Bahia. Gestor regional de 1º grau no Programa de Trabalho Seguro da 15ª Região. Com a palavra, então, doutor Firmino. Bom dia a todas e a todos. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer ao nosso comitê pelo convite, essa missão tão complicada. Eu fico feliz pela realização do evento, mas fico aqui numa situação bastante assim de saia justa, porque tanta gente boa para falar e aí me chamam, me colocam no meio, né? De tal modo que eu vou tentar fazer aquilo que eu sempre procurei estudar, que eu sempre, a cada dia, procuro estudar mais, que é a questão da discriminação. E a minha abordagem ela tem que ser um pouco mais genérica, mas com um certo foco na questão da discriminação dos deficientes e também nas questões de ações afirmativas e políticas, principalmente uma nova norma recente sobre a questão do controle do... Pois bem, o que iríamos tratar, né, inicialmente, são dos conceitos de discriminação, porque nós temos 2 conceitos muito importantes, um que é da própria Convenção da ONU, que foi trazida, né, para o nosso ordenamento com força de norma constitucional formal e materialmente constitucional, através dos requisitos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição.
Pois bem, vocês podem agora finalmente ter uma ajuda da tela, né? Os dois conceitos. O primeiro, que é aquele que foi incorporado pelo decreto 6949, que traduz em emenda constitucional, né? Que é a discriminação por motivo de deficiência, que fala de qualquer diferenciação, ou seja, qualquer tratamento diferenciado, né? Que tem um resultado. Sempre a discriminação você vai pensar no resultado e nunca exatamente na ação, porque é o resultado que vai importar. Isso nós vamos ver mais adiante num conceito importante, que é a da discriminação indireta. E também o conceito da Convenção 111, como foi bem registrado pela doutora Thais, uma convenção de 1958, que ainda ela é a principal definição no ordenamento jurídico brasileiro de discriminação, e ela, curiosamente, ela foi a pioneira das convenções internacionais a definir o que seja um ato de discriminação, e ainda mais com a complexidade de discriminação no trabalho, como nós vamos poder ver adiante. Também o conceito da Lei 3.146, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição, exclusão, né, ou seja, os resultados, por ação ou omissão, né, que tenha como propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis, né? Então, atendendo ao parágrafo, né, o artigo 5º, a pessoa com deficiência é protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Quando nós falamos em discriminação, basicamente nós estamos falando o quê? Que para determinado ser humano ele recebe um tratamento diferenciado, o qual retira uma parcela da sua dignidade, porque ele não é tratado com a mesma dignidade que outra pessoa ou determinado grupo. Pois bem, as funções, né, do princípio da proibição da discriminação, nós temos isso incorporado dentro do direito do trabalho, como princípio, de forma inquestionável, né? Trabalha dentro da busca da igualdade, mas não a igualdade formal, né? Porque exatamente essa é apenas que vem para que não tenham tratamentos diferenciados, mas é uma postura neutra. Ao passo que o próprio direito do trabalho, por sua essência, ele já é um direito desigual para reparar desigualdades. Então, muito mais ainda está incorporado na essência do direito do trabalho o conceito de igualdade substancial, que é aquele que nós devemos trabalhar, né? Consolidar a ideia de igualdade de oportunidades que visa extinguir ou, pelo menos, mitigar os pesos das desigualdades econômicas e sociais e promover a justiça social. E isso pede uma ação de fazer, né? Não basta ser apenas uma postura neutra, nós precisamos agir para que esse resultado seja objetivo, né? A função, ponto fundamental da proibição da discriminação, né, é a conscientização da existência de diferenças, né? Nós temos diferenças, elas ocorrem a todo momento, nós sabemos que elas existem, sabemos onde elas estão, sabemos as suas causas e não sabemos como tratá-las definitivamente, né? Não visa apenas proteger quem é desfavorecido, né? Mas tem que ter um outro viés, tem que ter um viés objetivo, que a igualdade venha promover a inclusão. Nós temos que entender a igualdade nesse fenômeno que nós temos trazer para aquela pessoa que está em situação de desvantagem a mesma condição de dignidade de todos os demais seres humanos. Se nós não tivermos essa ideia para enfrentar o problema da discriminação, apenas nós estamos fazendo algo sem um resultado mais profícuo, né? E a situação de daquelas pessoas que trabalham e que têm algum tipo de deficiência é notória, é muito clara, né? Os exemplos aqui foram dados, né? Não preciso reiterar, né? Exatamente, Bobbio falava, né, que uma desigualdade se converte num instrumento de igualdade, ou seja, vou tratar diferencialmente para que se atinja a igualdade, né? De modo que a igualdade, uma nova igualdade, é resultado da nivelação das desigualdades e que nós permitamos uma equalização social. Esse é o conceito, né, essa é a ideia que nós temos que carregar dentro do princípio antidiscriminatório nas relações de trabalho.
Nós temos que ter a consciência que ela existe, quais são os seus efeitos, e exatamente atuar na forma inversa. Não basta apenas proibir, mas nós temos que atuar de uma forma efetiva para que isso não venha a ocorrer. A discriminação, exatamente, ela traz um efeito de prejudicialidade. Alguém está sendo tratado diferencialmente, perdendo alguma parcela de sua dignidade, né? Que podem ser direitos trabalhistas, podem ser outros tipos de direitos fundamentais, podem ser ambos. Né? Nós temos tantas situações discriminatórias que não atingem exatamente a percepção de um direito trabalhista, mas uma condição pessoal, uma condição de algum direito fundamental, pode ser um direito de opinião. Nós vimos recentemente exemplos com boa atuação do Ministério Público do Trabalho, em que foram atacados o direito de opinião política. Isso não envolve o trabalho, mas certos trabalhadores sofreram, isso está comprovado, alguma forma de coação política no processo eleitoral. E depende de fatores que a pessoa tem na nascença, como fatores que a pessoa tem por caráter opcional. E esses fatores eles vão trazer repercussões, que interferem no exercício tanto dos direitos trabalhistas, quanto no exercício da vida pessoal e dos direitos fundamentais de qualquer cidadão. Pois bem, fora isso, nós temos que tratar a discriminação sobre a ótica da perspectiva antissubordinativa, ou seja, reprimir tratamentos que promovam situações de subordinação social. Nós sabemos que uma conduta discriminatória provoca a questão de uma subordinação, e nós temos que ter uma perspectiva que venha resgatar a pessoa ou o grupo que venha sofrendo esse tipo de tratamento, para que ela volte a ter a sua condição de igualdade. Ruth Coker fala que a perspectiva da antissubordinação condena como indevida toda forma discriminatória que seja intencional ou neutra, tornando ambas prescritas, quando o mandamento de igualdade geral, desde que venham a perpetuar determinada hierarquia social. Então, é exatamente nesse ponto que pede uma ação mais enérgica, uma ação de fazer, para que nós quebremos essa perspectiva de hierarquia social. E nisso nós temos diversos modos que nós verificamos, que, por exemplo, a discriminação inercial. Não basta apenas tomar iniciativas, mas inercialmente aqueles atos discriminatórios continuam se perpetuando, e que vão gerar por muito tempo, desde a nossa forma de criação até dos valores que nos são emprestados pela educação que recebemos, enfim, são situações que isso futuramente, ou em qualquer situação, muitas vezes sem a nossa percepção, e aqui eu faço meia-culpa no final da palestra, porque a gente não pensa isso de uma forma adequada, que é a questão que a pessoa acaba discriminando, como se diz, inconscientemente. E isso é simples de ver, por exemplo, quando você está no trânsito e toma uma fechada. Se o condutor do outro veículo for de uma minoria, realmente você não sabe de onde veio da sua cabeça, mas você vai, de algum modo, fazer algum elogio, algum aceno muito delicado, pela pessoa que se deu uma fechada, e geralmente vai atacar alguma condição minoritária se isso ficar, percebe? E você não viu por quê? Porque no momento de raiva o nosso cérebro atinge um outro circuito. E aí ele vai resgatar valores que estão inculcados, muitas vezes de forma inconsciente na nossa mente. E isso é um problema grave, é uma questão de cultura que nós temos que trabalhar com isso, porque caso contrário nós não conseguiríamos vencer essas barreiras. A questão do motivo da discriminação é um ponto extremamente importante, e isso merece ser bem abordado, especialmente no caso da discriminação por deficiência. Porque, como já disse a doutora Thais, é um princípio universal que todo o motivo descrito por uma norma discriminatória é apenas exemplificativo.
tem normas constitucionais, por exemplo, que abrangem 20 motivos de discriminação. Mas qualquer motivo é motivo. Sabe? A pessoa pode ser discriminada no trabalho, por exemplo, por torcer por determinado time. Ela pode ser discriminada, por exemplo, por ter um mau hábito de fumar. Ela pode ser discriminada porque ela não tem algum hábito saudável ou a chamada boa aparência, que é algo extremamente relativo. Né? O que é uma boa aparência, por exemplo, para quem vai trabalhar no cartório, né? E o que será uma boa aparência, por exemplo, quem vai trabalhar como vendedor de material musical numa loja para roqueiros. Se eu for assim na loja de rock, eu tenho uma péssima aparência. Então, tudo nós temos que estar inserido e olhando o ambiente que nós estamos inseridos e poder ver isso como algo que venha provocar um tratamento diferenciado. Os motivos, nós temos vários, mas não todos são previstos, e nem por isso nós tenhamos que abandonar, porque não está previsto, não é conduta discriminatória. Muito pelo contrário. Tá? Então, sempre, de toda atividade, tem uma possibilidade discriminatória. E no caso da discriminação nas relações de trabalho, nós temos uma questão extremamente delicada e específica, que é aquilo que está previsto no item 2 do artigo 1º da Convenção 111, que fala o quê? A possibilidade de uma excludente de conduta discriminatória quando exige a necessidade do negócio. Essa emenda na Convenção 111 foi proposta pela bancada inglesa na discussão da Convenção, chamado tema Business Necessity, exatamente porque certas atividades empresariais vão demandar tratamento diferenciado ou vão proibir o exercício de trabalho para algumas pessoas. Tá? Isso tem que ser entendido como algo possível, e que, enfim, vai trazer toda uma discussão muito complexa quando vai se discutir, principalmente em termos judiciais, a discriminação. E como dizia Luciano Ventura, um grande jurista sobre o tema, ele falou: discriminação vai ser aquilo que cada tribunal vai entender ao seu tempo e dependendo da sua forma. E ele tem essa razão, porque muitas das condutas discriminatórias, no exemplo da Suprema Corte americana, variam dependendo da formação da corte, se tem maioria democrata, se tem maioria republicana. Hoje nós temos uma maioria republicana, que é algo que complica bastante o reconhecimento, principalmente aquelas conquistas, aquelas doutrinas tomadas na chamada Kurt Burger, que foi lá pelos anos 70. E foi algo extremamente interessante que trouxe outros tipos de discriminações. Mas o importante é colocar, e especialmente no caso dos deficientes, que é a da discriminação por motivos mistos. Essa é a mais grave e a mais trágica, porque ela potencializa, vamos dizer assim, ela exponencia o efeito discriminatório. Porque ela vai pegar uma situação específica, intersecção entre um motivo e outro, e promover a junção de ambos para que esse motivo vai ter um efeito muito mais pesado. Especialmente, a principal vítima desse tipo de discriminação é a mulher. Geralmente, a mulher, por ser mulher negra, a mulher deficiente, a mulher com qualquer imigrante, ela sempre sofre muito mais do que o homem, porque ela já é discriminada pelo fato de ser mulher. No trabalho, todo mundo sabe, nós temos uma convenção específica tratando disso, mas os resultados são globais e parece que alguns não dão tanta importância, mas eu acho que isso é o mínimo de aceitabilidade, que, pelo menos em condições salariais, as mulheres que têm mais formação que os homens ganhem menos. Isso eu acho inconcebível. Então, quando essa interseccionalidade ataca, nós teremos o quê? Uma carga muito maior de discriminação e de efeitos negativos para a minoria que está incluída nessa situação. Um ponto importante que nós temos que tratar é que a intencionalidade do ato discriminatório não é requisito. E esse é um ponto importante. Nós temos o foco, como eu disse para vocês, o foco no resultado da prática. Nós podemos ter uma prática neutra,
tá? E ela tem um resultado que seja extremamente prejudicial, né? Há várias definições para esse tipo de discriminação. Eu prefiro a que eu adotei no meu trabalho de pesquisa, né, discriminação intencional ou não intencional. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos é usada a discriminação por impacto adverso, né? Ou, por exemplo, na definição do direito europeu, discriminação indireta, conceito que eu particularmente não gosto muito, parece que é algo que está sendo indiretamente tomado. Eu acho que melhor define a discriminação intencional ou não intencional. E caracteriza o quê? Práticas neutras que resultam em desvantagem desproporcional para determinado grupo, né? E esse caso é muito interessante porque nasceu da própria doutrina, né, de um caso consagrado nos Estados Unidos, o caso Griggs versus Duke Power, de 1971, em que ele consolidou uma jurisprudência sulista das Cortes Federais, que, apesar de alguns anos já estar em vigor o Estatuto dos Direitos Civis de 1964, os efeitos da discriminação ainda estavam se perpetuando. E a Suprema Corte entendeu, falou assim, não é a situação, não é a prática em si, a prática pode ser a melhor possível. E nesse caso do Griggs é interessante, porque se faziam testes de aptidão para promoções, e esse teste barrava 90% da população negra de trabalho, deixando que dentro da empresa nós tivéssemos os cargos de direção somente para brancos e homens. Então, daí nós temos um conceito que espraiou, hoje é reconhecido na trilogia das normativas europeias, né, sobre discriminação, que é o conceito para a Europa de discriminação indireta, né, que vai muito além da mera proibição. Nós temos que reconhecer o efeito da discriminação para tomar ações que venham destruir esses efeitos, ou pelo menos mitigar um pouco os efeitos. E trazendo o quê? Uma noção de que nós temos que dar oportunidades iguais para todos. O respeito à dignidade pressupõe respeito de oportunidades, né? Com ações que venham trazer, pelo menos, um resultado de oportunidade igual, e não somente o início da competição em condição de igualdade. Além disso, também nós temos que colocar em questão que certas situações, por serem reconhecidamente discriminatórias, colocam certas pessoas naquilo que não gosto dessa expressão, mas ficou pela doutrina americana como a chamada categoria suspeita. Não é suspeita de cometer algo errado. É que qualquer ato praticado em desvantagem dessa pessoa já se torna suspeito. Por quê? Porque essas categorias são frequentemente discriminadas. No caso do trabalho, por exemplo, nós temos os casos de trabalhadores com deficiência, reclamantes, acidentados, doente, gestante. E todos nós temos que ter um olhar muito mais crítico como juízes, principalmente nessas situações, aplicando agora as regras do parágrafo 1º do artigo 818 da CLT reformada, que nós temos que transmitir ao empregador a prova que o ato que ele tomou não teve natureza discriminatória. Porque tudo, a partir, pertencendo a essa categoria, nós temos que presumir que houve discriminação. Sem isso, nós não podemos trabalhar assim de uma forma clara num processo trabalhista que envolva discriminação. No direito antidiscriminatório dos deficientes, já foi falado pela doutora Thais com muito brilhantismo, diga-se, o princípio da adaptação razoável, que significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido. Essa questão da desproporcionalidade ou da situação indevida, é claro que nós vamos passar pelos critérios daquilo que seja proporcional, daquela tríade de adequação, outro meio e proporcionalidade em sentido estrito. Mas a própria lei americana, ela já coloca lá de 1990, chama ADA, ADA, Americans with Disabilities Act,
né, que fala que discriminar é, né, não prover razoáveis acomodações para conhecidas limitações físicas ou mentais ou de outro modo que qualifica o indivíduo com uma deficiência ou qual candidato ou empregado, ao menos que essa entidade abrangida possa demonstrar que né, a entidade tem que demonstrar que a acomodação irá impor um excessivo encargo na operação do negócio exercido pela entidade abrangida. Vejam aí, uma lei de 1990 nos Estados Unidos, ela recebeu uma emenda em 2008, mas essa norma continua em vigor. E veja, o encargo é do empregador, inclusive o encargo processual. Isso não estamos falando aqui no Brasil, falando nos Estados Unidos. Essa figura mostra exatamente o que nós temos que ter em sentido de igualdade, tá? Ela mostra, né, o pessoal, se todos forem tratados naquela rasa visão do artigo 5º, né, todos são iguais perante a lei, você vê que o menino menor ele não consegue assistir lá o jogo, né, ao passo que, equilibrando as forças, os três podem ver o jogo. Essa é a noção, né, especial que essa imagem traz e que é isso que conclama uma ação especial dentro do direito discriminatório, antidiscriminatório, que é o que nós vamos tratar de ação afirmativa. Né? A ação afirmativa ela tem uma origem, né, hoje consagrada com legalidade através da DPF 186, com voto do ministro Ricardo Lewandowski, movida pelo Partido Democratas contra a política de cotas da Universidade Nacional de Brasília. O voto relata, né, que a origem das ações afirmativas foi na Índia, em 1935, para tratar a questão dos párias, os Dalits, né, ou intocáveis, que chama Government of India Act. Exatamente a adoção de discriminações positivas em favor desses grupos. Vocês sabem que as pessoas elas são, né, intocáveis, são tidas como pessoas que, dentro do sistema de castas indiano, eles não têm quase nenhuma oportunidade. Isso em 1935, isso já no governo da Índia foi tomado. Aqui citando a pessoa que tanto admira, a doutora Maria Aparecida Gugel, para falar de mim, né? Ela fala, né, da questão do termo ação afirmativa, descreve que foi na gestão Kennedy. E aí, para descrever a possibilidade de uma pessoa discriminada em razão da sua raça reclamar, né, o caso através de Robert Taylor. Né? E teve a ordem executiva 10.925 de 61, que prescrevia uma ordem para não discriminar. E já falava nessa ordem, falava assim, tomar ações afirmativas para assegurar que os candidatos sejam empregados, os empregados sejam tratados igualmente durante o contrato de trabalho, sem levar em conta sua raça, credo, cor ou origem nacional. A nossa Constituição Federal acolheu, especialmente no artigo 3º, né, em que todos os itens como objetivos da República Federativa do Brasil, em especial o 4º, mas os outros 3 são extremamente importantes dentro do conceito discriminatório, né, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origens, né, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Então, o embasamento constitucional nosso é pleno e a nossa Constituição é maravilhosa nesse aspecto, porque ele fala em quaisquer outras, então não deixa dúvida que aquele rol é apenas exemplificativo e não há rol de taxatividade nessa situação. É um pressuposto que depende, já foi dito aqui da mesa que abriu o evento, né? Quase 400 anos de escravidão, um reflexo inquestionável da nossa sociedade. Nós temos uma sociedade discriminatória. Não há como dizer isso. Quem fala que isso não existe, desculpe. Acho que não leu um pouco de história e também está um pouco desantenado da realidade. E o texto constitucional reconhece, especialmente no caso dos deficientes, a Constituição traz no seu artigo 37, inciso 8º, né, a reserva de percentual de cotas, né, de cargos e empregos públicos para os portadores de deficiência. Então, está no âmago da Constituição. Não há como dizer, como negar, né, apesar que muita gente na sociedade condena políticas de ações afirmativas, mas isso não tem como escapar dentro da nossa ordem constitucional.
Eu, muitas vezes, sofro quando vou defender em alguma reunião familiar, em algum churrasco, o pessoal já toma umas, né? E aí você fala assim, mas você fica com essas ideias aí boba, né? Olha onde é que você vai parar, onde é que você quer levar com isso, né? Quero que seu filho não passe na faculdade para ter que dar vaga para o outro. Que, sabe, geralmente nós estamos tendo que enfrentar esse tipo de questionamento em toda a situação. E os resultados positivos, eu cito aqui William Bowen e Derek Bock, que eles falaram, né? Levantaram dados de 80 mil estudantes de 28 das mais respeitáveis escolas de direito nos Estados Unidos, de 51 a 89, e que as ações afirmativas foi um retumbante sucesso. Inclusive, pôde promover até a existência de um presidente negro nos Estados Unidos, coisa que eu jamais imaginaria que visse na vida. Eu morei nos Estados Unidos e sei que onde eu morava tinha uma divisão na rua. Tinha a rua High Street, do lado era bairro estudantil, do outro era bairro negro. Nos Estados Unidos a coisa é isso no norte dos Estados Unidos, não estou falando no sul. Importante para nós encerrarmos é falarmos sobre o decreto 9571, agora dia 22 de novembro. Tá? Eu levei um susto quando eu li isso, porque eu não acreditei que nessa época, nos tempos que nós estamos vivendo, esse governo promove a edição de um decreto que estabelece diretrizes nacionais para as empresas tratarem direitos humanos, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, para médias e grandes empresas. É bem verdade que as empresas não têm sanções, mas se você lê isso detalhadamente, faça um convite a todos, e principalmente aos senhores empresários, porque são diretrizes que deverão ser tomadas, né? E o dever de quem trata, especialmente do Ministério Público, da própria Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, de todas as autoridades que se preocupam com o trabalho humano, é de buscar fazer cumprir, né, essas determinações do decreto. Que são extremamente interessantes e vieram de políticas internacionais. Tá? Eu fiquei muito feliz, confesso que eu fiquei emocionado, porque eu falei, eu não estou acreditando no que eu estou lendo. Né? Mas, de qualquer forma, né, as empresas vão ter que promover o respeito aos direitos humanos, vão ter que ensinar direitos humanos, inclusive questões discriminatórias, no âmbito do trabalho ou até externamente, seja em toda a cadeia produtiva ou sendo só para aqueles que chamam de seus colaboradores. Odeio essa expressão. Né? As empresas, além de tudo, elas têm que mostrar, né, divulgar, cumprir o que exatamente? As convenções internacionais de direitos humanos, as convenções da ONU, da UNCTAD ou mesmo da OIT. E, olha, isso para nós, juízes, nesse momento de reforma, toca muito a fundo. Né? O estudo da convencionalidade das normas que estão sendo aplicadas nessa reforma tem que ser colocado bastante em xeque. Né? E nós temos muita coisa aí, né, muitos tratados interessantíssimos que o Brasil é signatário, e que põe em xeque diversas situações, especialmente aquelas em acesso à justiça. Tá? Então, se as empresas têm que ensinar para os seus empregados, muito mais nós, juízes, temos o dever de cumpri-las. Né? Por que não? Também é responsabilidade da empresa não violar os direitos da sua força de trabalho, dos seus clientes e das suas comunidades, mediante controle de riscos. Né? Dever de enfrentar os impactos adversos em direitos humanos com os quais tem de algum modo acabem interagindo. O artigo 8º fala: caberá às empresas combater a discriminação nas relações de trabalho, promover a valorização e respeito da diversidade em suas áreas e hierarquias, com ênfase, né, em diversos pontos ali, né, e exatamente adotar políticas de métodos percentuais crescentes de preenchimento de vagas, promoção hierárquica para pessoas, né, que tenham historicamente discriminadas, né, respeitar diversos direitos, inclusive promover, né, ela fala no inciso 5º, respeitar e promover os direitos das pessoas com deficiência e garantir a acessibilidade igualitária, a ascensão hierárquica e sua empregabilidade à realização da política de cotas. Tá? Eu não sei se essa norma vai viger depois do dia 1º de janeiro, mas, pelo menos, de qualquer modo, ela está aí.
está aí, já foi publicada. Aí eu acho que agora não tem volta, né? Mesmo porque o princípio da proibição de retrocesso social não permite que ela seja assim, extremamente suprimida. Caberá ainda às empresas identificar os riscos de impacto, a violação de direitos humanos no contexto de suas operações, com ações de prevenção e controle adequadas e efetivas. Estabelecer mecanismos operacionais de denúncia e de reclamação que permitam identificar os riscos, né, e os impactos e reparar as violações. Né? Medidas de garantia de transparência ativa, divulgação de informações relevantes, documentos acessíveis, mecanismos de proteção de direitos humanos, como a doutora falou, canais de comunicação, né? Iniciativas para a sustentabilidade ambiental e, junto com o Estado, né, manterão mecanismos de denúncia e reparação judiciais e não judiciais existentes e seus obstáculos e lacunas legais, práticos e outros que possam dificultar o acesso aos mecanismos de reparação, de modo a produzir levantamento técnico sobre mecanismos estatais de reparação das violações de direitos humanos relacionados com empresas. Ou seja, pede ação efetiva do empresariado junto com o Estado. Tá? Tem que ser uma atuação transversal para que possamos acabar com a discriminação. Antes de encerrar, eu só vou pedir aqui, para um aspecto que eu queria lembrar, né, eu pediria para colocar um vídeo, e aí eu faço minha culpa, porque eu trouxe isso em vídeo e em desrespeito às pessoas que não podem ver. Tá? Pedro, será colocado? Don't lie with my love. That heart is so cold all over my... Tá na tela. Passo aqui. Para aqueles que podem ver, estão vendo a imagem de um notório craque, jogador de futebol, que ele tinha as pernas tortas, e se hoje fosse fazer um teste numa equipe de futebol, muitas vezes poderia ser rejeitado, porque fisicamente não seria perfeito, assim como ele foi reprovado no exame psicológico. Tá? E primeira pergunta que o psicólogo fez para ele, perguntou, você chuta com as duas pernas? Ele falou, uma de cada vez, doutor. Eu tenho dúvidas sobre essa questão de deficiência mental. Estou falando do Garrincha, um jogador excepcional, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, e que tinha assim, reverência, muitas vezes, de brincar com certas coisas, mas que eu acho com muita genialidade. E esse é o que eu falo. Eu faço exatamente aos empresários. Falo, olha só, vejam bem suas políticas de admissão, que muitas vezes alguns garrinchas você pode estar perdendo. Você está perdendo de formar seleções campeãs. Está perdendo de formar times vencedores. Sabe? Porque com alguns critérios pouco adequados na seleção das pessoas. O Garrincha só foi jogar porque fez uma comissão de jogadores, foi lá e falou para o técnico, ele não pode deixar de jogar. Ele é imarcável, não tem condições. Então, mas ele tem... Deixa que ele resolve. E está aí vendo, né, 2 títulos mundiais, uma série de resultados e coisas. Então, essa é a mensagem que eu deixo, né, sempre acreditar no potencial das pessoas, superando eventuais barreiras que certos frios sistemas de seleção não conseguem adequar. Tá? Com isso, eu encerro a minha colocação, coloco à disposição a exposição, deixo o meu e-mail e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e trabalhar por essa causa que eu defendo tanto. Muito obrigado. Em nome da comissão, obrigado ao doutor Firmino. E todos os eventos que a comissão promove, o doutor Zanella tem uma preocupação com relação ao público. Daqui, doutor Zanella, casa cheia. Pequeno comentário sobre o que foi falado sobre a igualdade dos 3 garotos para ver o jogo, não gerou prejuízo a ninguém. Com base na igualdade, um dos
pilares da Revolução Francesa. De forma breve, então, tendo em vista o nosso programa, em nome do comitê, eu faço, então, a entrega aqui do mimo oficial. Os livros ao Firmino, os chocolates são meus. Está encerrado esse painel. Diante do adiantado da hora, nós não faremos o coffee break de 15 minutos. Faremos uma suspensão de 5 minutos e, após, retomaremos os trabalhos.